Olá, pessoal! Voltei para continuarmos falando sobre colocação pronominal. Na nossa primeira aula, nós relembramos o que são os pronomes oblíquos e que eles podem aparecer em diferentes lugares em relação ao verbo, que nós chamamos de colocação pronominal. Então, se você não assistiu a nossa primeira aula, volte ao canal do SEAD, assista a primeira aula, porque agora nós vamos para as regrinhas dessas colocações pronominais. Então, regras da colocação pronominal. Na última aula, nós aprendemos o que é a colocação pronominal e como ela ocorre. Nesta aula, vamos aprender as regras que regem a colocação pronominal e o seu uso no dia a dia. Vamos refletir. Não me lembro disso, lembro-me disso. Vocês observaram que aqui o me está aparecendo antes do verbo lembro e aqui ele está aparecendo depois? Neste caso, ambos são corretos, mas em A, nessa opção aqui, é mais usada no português falado, e a B é típica da norma padrão e deve ser usada em textos da norma padrão. É melhor que nós usemos essa forma. Então veja bem, existe uma diferença entre o português falado e o português escrito. O português falado, que é o português da oralidade, que é esse do dia a dia, acaba criando suas próprias regras de facilitação da comunicação. Então, muitas vezes, nós abreviamos palavras, nós mudamos o lugar do pronome, como é esse caso, ou então nós abreviamos, pequenos trechos, diminuímos um finalzinho de uma palavra. E isso é normal no português falado. Usamos expressões como né, e aí, né, pois é. Então, essas expressões são típicas da oralidade. Então, essa é a diferença da oralidade para a escrita. Na escrita, nós devemos seguir as regras mais formais da língua portuguesa, do português formal, da norma culta, norma padrão da língua portuguesa. É claro que depende do texto. Por exemplo, se você criou um personagem que é uma pessoa muito simples, você vai ter que representar a fala do seu personagem ali com uma linguagem da oralidade. Então, dentro do seu texto pode aparecer trechos de oralidade. No entanto, o correto é que nós usemos a língua padrão, a norma culta, para construir os nossos textos. Por isso, nós aprendemos as regrinhas de colocação pronominal. E é essas regras que nós vamos conhecer agora. Principais regras de colocação pronominal. A próclise é quando o pronome vem antes do verbo, como nós aprendemos na nossa primeira aula. Ela é usada quando há palavras que atraem o pronome. Por exemplo, que palavras são essas? Palavras negativas. Não ou ninguém, por exemplo, Não me enganei. Tá vendo? Aí o me, que é o pronome, veio antes do verbo enganar. Pronomes relativos. O livro que me destes. O que é um pronome relativo, puxou o me para cá, antes do verbo deste. Conjunções subordinativas. Quando me viu, sorriu. Aqui a gente tem uma conjunção subordinativa quando, que traz a ideia de tempo, E aí, por causa dessa conjunção, o me veio para cá antes do verbo. Então, essas palavrinhas, elas atraem, elas puxam o pronome para antes do verbo. E aqui tudo bem, porque a regra é essa. Pronomes indefinidos, como alguém ou ninguém. Alguém me chamou, ninguém me avisou. Tá vendo? Aqui nesse caso, o me veio antes do verbo. Então, uma das regrinhas. O pronome pode vir antes do verbo quando houver palavras que puxam, que atraem esse pronome para antes do verbo. E as palavrinhas são essas aqui. Ênclise. A ênclise ocorre quando o pronome aparece depois do verbo. É usada no início da oração ou após pausa. Por quê? Porque nós não podemos começar orações com pronomes. Então, não posso, pela norma culta, eu não posso falar assim, me entregou o recado. E aí, eu começo com o verbo e o pronome vai aparecer aqui, completando esse verbo. Entregou-me o recado. Entregou a quem? A mim, o recado. Direi-lhe a verdade. Direi a quem? A ele, não é? Então, direi-lhe a verdade. Tá vendo? Aqui nesse caso, se eu tenho verbos começando as orações, o pronome vai vir depois do verbo. Então, nós vamos ter uma ênclise.
Quando usar a ênclise? Regra da norma padrão. No início das orações, né? Quando não há palavra atrativa antes do verbo. Então, nós começamos todas aqui com o verbo, tá vendo? Após pausas, né? Ele hesitou, explicou-se, então, com calma. E a mesóclise? É quando aparece no meio do verbo e ela vai ocorrer com verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Vocês se lembram que existe esse tempo verbal lá no modo indicativo? Futuro do presente e futuro do pretérito, né? Que é quando a gente vai fazer alguma coisa para a pessoa, a gente faria alguma coisa para a pessoa. Imaginem assim. Então, ó, dar-te-ei a resposta. O verbo é darei a resposta. Só que eu quero dizer que eu vou dar a ti, a tu, não é? E por isso, esse ti, que representa o tu, né? Que é aqui o nosso objeto direto, vai aparecer entre o verbo, no meio do verbo. Então, dar-te-ei a resposta. A quem? A tu, não é? Dir-se-ia ou dir-se-á a verdade. Ah, meus alunos falam assim, professora, a senhora está inventando essa palavra, ela não existe. Existe sim. Dir-se-á a verdade, quer dizer, se dirá a verdade, não é? Só que aqui numa norma culta, né? De acordo com a norma culta. E muita gente, quando pega um texto, um livro mais antigo, encontra essas expressões, às vezes não entende. Mas é porque nós colocamos o pronome entre o verbo. Por isso, mesóclise no meio do verbo. Dar-te-ei a resposta, dir-se-á a verdade, encontrar-te-ei amanhã, tá vendo? A mesóclise só ocorre com verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Ajudar-lhe-ei sempre que puder, ajudar-lhe-ia se tivesse tempo. Então, futuro do presente, ajudar-lhe-ei, futuro do pretérito, que é aquele que aconteceria, ajudar-lhe-ia se tivesse tempo. E aqui tem um resuminho de tudo que a gente aprendeu, ó. A próclise é quando o pronome vem antes do verbo, e aí isso vai acontecer quando tivermos palavras atrativas, como as palavras negativas, os pronomes relativos. Então, ó, não me lembro. A ênclise, depois do verbo. Quando a oração começar com o verbo, né, e não tiver nenhuma palavra atrativa. Geralmente verbos no infinitivo ou no gerúndio. Lembro-me de te avisar da festa, tá vendo? Mesóclise, no meio do verbo. Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, sem palavras atrativas, que foram aquelas que nós vimos. Dar-te-ei o presente. Então, aqui nós fizemos um resumão, né, do que é a colocação pronominal, como esses pronomes podem aparecer antes, depois ou no meio dos verbos e quais as regrinhas de colocação desses pronomes. Continua ligado, porque na próxima aula nós vamos fazer exercícios para treinar o que nós aprendemos. Então eu te aguardo. Até lá!